finalmente a dona Apple resolveu trazer uma tela com 120 Hz. Veja que o iPhone 17, né, que tem o A19, que não é o Pro, ele tá melhor do que o iPhone 16 Pro Max, tá? Ele pontuou melhor no single core do que o 16 Pro Max, aí do lado direito da tela. Então fica aqui embaixo, por favor, Lucas. E o Tejada também tá aqui no estúdio, ó. Ó, você viu que já deu um zoom out aqui. O Tejada apareceu, ó lá, ó. Olha lá ele lá, ó. Fala, meus amigos do Loop Infinito, eu sou o Júnior da NET. E olha o que está aqui na minha mão, ele, iPhone 17. Depois de algumas horas aqui, a gente fez um unboxing. Tô usando um pouquinho aqui, uso, né? Tiro uma foto ali, dou uma olhada aqui na tela, vejo o brilho da tela, dou uma sentindo que você tá pesado ou não, enfim. Venho trazer aqui para vocês as minhas primeiras impressões aqui de uso do iPhone 17 neste dia que hoje chegou nas lojas aí, os aparelhos chegaram nas lojas, mas mais do que trazer as minhas primeiras impressões, eu quero fazer um comparativo, porque sabe quem eu chamei para a festa? Esse cara aqui, ó, iPhone 16, então vamos fazer aí, Round 1, Fight! iPhone 16 versus iPhone 17. Vamos saber quem é que leva melhor. Espero que seja o 17, claro. Mas quais são as diferenças dele? E antes da vinheta, quero agradecer aos nossos parceiros master aqui nessa cobertura. H-Prime, líderes em películas e proteção para o seu smartphone, e também a EasySoft, a solução com IA para a sua empresa, atendimento com o WhatsApp, inteligência artificial, tudo aí. Roda a vinheta. É isso aí, meu povo, já comentei em outras oportunidades, seja na live, seja no vídeo resumo que a gente fez aqui no canal e até nos vídeos anteriores dessa cobertura, que eu acho que o iPhone 17 é o maior, digamos, avanço nesse lançamento no que diz respeito a coisas que foram melhoradas, a improvements. Ai, meu Deus, como ele fala inglês. Essa coisa de realmente ter alguns benefícios que, de certa forma, foram esquecidos durante o tempo na linha base dos iPhones. Por isso, vou pegar uma cadeirinha aqui para esse menininho aqui ficar sentadinho olhando por enquanto. Esse aqui que é o iPhone 16. Vou falar um pouquinho aqui do 17, falar um pouquinho dessa minha experiência usando ele aqui, e aí a gente vai começar a fazer um comparativo de um com o outro. Gente, de cara, não tem como esconder o fato que o uso dele é muito próximo. Eu digo uso assim de manusear, peso, pegada, esse tipo de coisa é muito próximo do 16 aqui, né? Então, assim, nesse ponto de vista, você vai ter uma experiência muito semelhante. Quando estamos falando dessa coisa realmente de acabei de pegar, né, vi como é que é o aparelho, senti aí como é que ele, né, como é que é a sensação de manuseá-lo, beleza. Isso aí, basicamente, realmente não muda. Mas algumas coisinhas você vai sentindo que é diferente, tá? Vamos falar um pouquinho sobre especificações aqui, e aí eu vou pontuando em cima delas, e aí automaticamente fazendo correlação aqui com o iPhone 16. Vamos lá. Por que eu estou afirmando que esse aparelho é o que ganhou mais recursos aí? Primeiro que, finalmente, a dona Apple resolveu trazer uma tela com 120 Hz. Isso a gente criticava bastante. Eu sei que para muitas pessoas pode ser que não sinta diferença. Geralmente, quem não tem uma tela de 120, quem já sempre teve uma de 60, não percebe muito, né? Essa fluidez, né? A frequência de quadros, quanto mais elevado esse número, é mais fluida a imagem, né? Mas é óbvio, se você não tem, você não sente falta. A partir do momento que você tem, que você se acostuma com essa fluidez, seja na tela do seu notebook, no seu monitor, na sua casa, na sua TV, que seja, jogando videogame, principalmente no mundo dos games, é muito importante essa fluidez, essa coisa de não ficar, a imagem não ficar travando, não ficar lagando, que é como eles falam. Então, finalmente, a Apple trouxe a tela ProMotion, que é o nome que eles dão, é o branding da Apple para a tela de 120 Hz. Então, esse já é um diferencial que nós temos aqui. Por falar em tela, aí eu já vou convidar ele para entrar aqui na festa, porque, olha, vou colocar em cima da mesa aqui e a gente já vê que
É pequena a diferença na altura, mas nós temos uma diferença na altura do iPhone 16 para o iPhone 17. Isso deve-se ao fato de que no ano passado o iPhone 16 ainda era de 6,1 polegada, enquanto que o Pro subiu para 6,3. Antes o Pro e o base eram o mesmo tamanho, era 6,1, 6,1, e aí você tinha o maior, né, que era o Pro Max. Agora não, no ano passado subiu para 6,3 e como a Apple escolheu colocar, finalmente trazer o base com a tela ProMotion, ela na verdade está usando a tela do Pro. Vamos ser honestos? Então é isso que aconteceu. Hoje ele tem uma tela de 6,3 polegadas, porque é uma tela do iPhone Pro, então é por isso que ela é ligeiramente maior. Qual que é a outra diferença da tela? É com relação ao brilho, tá? Se você for olhar o brilho normal, você tem o brilho base, o brilho normal e o pico de brilho. O brilho base e o brilho normal, o brilho do dia a dia, eles são iguais, tá? É em torno de 1.600 nits de brilho normal, mas o pico de brilho, na hora que você tá naquele lugar ensolarado, ou um dia de muito sol, que realmente você precisa de luz, e aí que fique aqui a dica. Não adianta você colocar o brilho no máximo dos dois e olhar pra tela assim, ó, achando que vai resolver, que não vai. Você tem que realmente colocar no automático, que é aí que ele vai ligar esse brilho, esse pico de brilho máximo, que é de 3.000 nits aqui, contra 2.000 nits aqui. Então, a gente só estou falando de algumas melhorias. Tela maior, tela com mais frequência, né, de quadros e com mais brilho. Só na tela eu falei de 3 coisas legais, tá bom? Agora, quer a quarta coisa? Vamos para a quarta coisa. Proteção. Aqui, ó. Proteção, meus amigos. O iPhone 16 tem o Ceramic Shield, que é o nome também de marca, né, que a Apple dá para a proteção que ela dá, essa proteção cerâmica que ela dá contra riscos, contra pequenas ranhuras que podem ocorrer aqui caso você transporte seu smartphone, sei lá, numa bolsa, numa mochila com chave, com moeda, com não sei o que. Então aqui tem o Ceramic Shield. Agora, no iPhone 17, a Apple trouxe a segunda geração do Ceramic Shield, que é o Ceramic Shield 2, que é 3 vezes mais resistente contra riscos e contra esse tipo de arranhão, risco ou qualquer tipo de acidente dessa natureza, tá? Que possa ocorrer. Então não vai arranhar tão fácil. 3 vezes a capacidade desse cara aqui na tela. Olha só, gente, só a tela, 4 melhorias. Estou aqui com a parte de brilho, né? Tela e brilho. Esse aqui é o 17, esse aqui é o 16. O 16 está em inglês aqui, mas vocês podem ver que está na configuração claro, né? Automático, tá bom? Aqui a gente vê até o pôr do sol também, a mesma coisa ali. O negrito está desligado, o True Tone está ligado. E aí o brilho ele tá aqui, ó, mais ou menos no mesmo lugar, tá bom? Você pode aumentar? Você pode aumentar aqui. Então, por exemplo, vou aumentar esse cara aqui, ó. Taquei no talo, estourou pra caramba, claro, né? E aqui também. Então, é o que eu falei, quando você coloca os dois, esse aqui, o 17 tá até um pouco mais estourado. Você pode ver que você não vê muito algumas coisas assim, mas tá muito parecido, tá? Isso por quê? Porque, na verdade, eles, quando você manualmente coloca, eles têm o mesmo brilho, tá? Eles têm o mesmo brilho. Agora, se você deixar o automático aqui e aí sim acontecer de você precisar de mais brilho, aí você vai ver a diferença. Então não tem como simular isso aqui agora, a não ser que eu colocasse muitas luzes intensas aqui e tudo mais, que seria uma experiência meio falsa também, não seria totalmente verdadeiro, né? Mas isso aqui é só para você saber que nesse caso aqui, aliás, em muitos casos, na maioria dos casos, esse cara aqui vai ganhar desse aqui, ó. E não é que além das 4 diferenças que eu falei, tem uma quinta? Na verdade, essa quinta ela tá atrelada a uma que eu já falei. Eu já falei que é agora a ProMotion, que suporta 120 Hz. Então, o iPhone 16, ele não suportava o Always On Display. Agora o 17 suporta, ó.
Always on display. Aqui a tela está como se estivesse em standby, porém always on display. A tela fica com essa coisa um pouco apagada, mas ainda mostrando a hora. E claro, se você levanta ele aqui e tal, e aí ele vai ficar claro, e aí sim ele vai ativar. Assim como se você faz, se você fizer com esse cara aqui. Agora eu vou convidar ele de novo para sentar aqui no lugarzinho dele. Vamos assistir o teu irmãozinho aqui que acabou de chegar, tá bom? Todo mundo só dá atenção pra ele. Vamos falar de processador, vamos falar agora de desempenho. Vamos lá. Aqui nós temos o A19 e aqui nós temos o A18. Beleza? Se você for uma pessoa pragmática e olhar lá nas entrelinhas, você vai ver, ambos são na litografia de 3 nanômetros. Então, a litografia é com a mesma tecnologia, vamos pôr assim a grosso modo. Beleza. Ambos têm o mesmo número de núcleos para processamento, CPU. São 6, sendo 2 dedicados à performance, desempenho, né? E 4 dedicados à eficiência. Isso ocorre nos dois, tá? Nos dois aqui. Aí nós vamos para a GPU. Então são 5 núcleos para processamento gráfico. Com um diferencial. O iPhone 16, ele tem lá os 5 núcleos de GPU, mas no 17 são 5 núcleos, 5 core de GPU com aceleradores neurais. Ou seja, vai ajudar nas tarefas aí que tem a questão gráfica envolvida, obviamente, mas que tem a parte neural, que tem a parte de IA, a parte de inteligência artificial, que precisa ter esses núcleos neurais. Por falar neles, ambos têm 16 NPUs, ou seja, 16 núcleos neurais, tá bom? Na verdade, núcleos de processamento neural, né, unidades ali. Então, a gente tem aí processadores que são muito similares, porém, o que nós estamos falando aqui, o deste ano, ele tem esses cinco núcleos de GPU com esses aceleradores neurais, que é um diferencial que, inclusive, não está muito distante do A19 Pro, que está nos Pro lá. É por isso que eu tô falando que a distância do iPhone base tá ficando cada vez mais curta com relação aos iPhones Pro. O Pro, ele vai ter um núcleo de GPU a mais aí, com acelerador neural também. Já que estamos falando de processador, de System on a Chip, o SoC, vamos testar, né? Estamos aí com as telas aí dos resultados do Geekbench 6. Não vou mostrar para vocês, né, o resultado sendo feito, né? Por quê? Porque se você gravar a tela junto com a medição, isso interfere, tá bom? Então isso aqui é um print dos resultados. Do seu lado esquerdo da tela tá do iPhone 16 e do seu lado direito tá do iPhone 17. Então, estamos vendo aí, ó lá, Geekbench 6, CPU Benchmark, Result. Para o single core do iPhone 16, 3258. E, no caso do 17, 3644. Resultado para single core, tá bom? Multicore do iPhone 16, 8312. Para o iPhone 17, que usa o A19, né? O processador A19, 9219. Vocês estão vendo aqui, inclusive, que dá para ver aqui embaixo, né? Lá, ó, iPhone 16, tudo mais. E aí eles põem aqui o modelo. No 17 eles não falam que é o 17, porque ele ainda não está reconhecido como tal no sistema, mas é o novo modelo, né? Vamos para a tela seguinte aqui, tá? Que é onde a gente tem os resultados comparados, tá? Então a gente já viu 3258, 3644. Aqui embaixo a gente tem como se fosse uma média, a média que eles têm, né? Então nessa média, veja que o iPhone 17, né, que tem o A19, que não é o Pro, ele tá melhor do que o iPhone 16 Pro Max, tá? Ele pontuou melhor no single core do que o 16 Pro Max, aí do lado direito da tela. Já que, obviamente, né, o 16 vai pontuar menos, então ele tá pontuando menos do que o 16 Pro Max, menos do que o 16 Pro Max, né, que basicamente tem o mesmo ali e tal. Então, realmente não tem como fugir muito. Inclusive, a minha medição tá muito próxima da medição que é a média do iPhone 16 que tá ali embaixo, tá vendo ali, ó? Então, e isso é bom também a gente saber que na média o resultado é basicamente o mesmo. Próxima tela nós temos aí o resultado multicore, a comparação, né? E o 17 com mais de 9.000 pontos, mais de 9.219. E você pode ver que é óbvio que não vou comparar com o iPad Pro, mas
Olha lá, o iPhone 16 Pro Max também ficou lá atrás, viu? Realmente, é por isso que eu tô falando que o iPhone 17 esse ano, ele tá vindo com uns benefícios bastante interessantes, tá? Enquanto que o 16 fica para trás, obviamente, do 16 Pro e outros por aí, não muito para trás. Você tá vendo ali que a diferença é até pouca, mas pro 17 aqui a diferença é considerável. Vamos agora pro resultado aqui do 3D Mark, para a gente testar a GPU, né, a placa gráfica destes dois modelos. Lado esquerdo, já falei, né, o iPhone 16, lado direito o 17. Então é um pouco de diferença aí no layout, mas é o mesmo aplicativo, tá bom? A gente usou aqui o Solar Bay Extreme, que é mais indicado para esse tipo de medição aqui. E tá lá, ó, aqui do lado esquerdo, né, o iPhone 16, a gente vê ali que tá lá o score, né, a pontuação é 1146, né? E ficou ali numa medição ali de 8 FPS, né? Na verdade, embaixo, você vê que ele até perdeu a bateria, foi de 100 para 95, que depende do que ele vai medindo ali, tem essa coisa da... E tem o frame rate ali que ficou entre mínimo de 6, máximo de 11 FPS. Tem o gráfico normal mesmo, o gráfico ele dá o pico no começo e ele vai caindo. Isso é normal em toda medição, mas você vê ali o gráfico. E no caso do iPhone 17, você já vê que a pontuação foi bem melhor, né? Tá com uma pontuação aí de 1739, com uma média de FPS aí, o frame rate aí de 12.2 FPS de média, tá? A bateria aqui não mudou muito, eu fiz outros testes também, teve uma hora que foi de 85 para 80, então a bateria às vezes cai, sim, mas aqui ela ficou, mas eu faço às vezes 2, 3 testes para ter uma média, para ver o que tá mais ou menos ali, para ter um resultado mais equilibrado, e o frame rate ficou de mínimo de 10 para máximo de 16, por isso naquela média de 12.2. Então aqui também, na placa gráfica, a gente vê uma diferença bem grande do A18 que está no iPhone 16 para o A19 que está no iPhone 17. O assunto agora é bateria, e aí, gente, digamos, uma seara complicada, porque a Apple ela não explica muito bem. Ela não fala assim, então esse aqui tem tantos mAh, ela fala em horas. Esse aqui aguenta 30 horas de reprodução, playback de vídeo, por exemplo, e esse aqui aguenta 33 horas. Então você fica, tá, aí você faz a conta, mas aí de repente alguém abre o aparelho e vê lá o número, ou os órgãos, né, que a Apple tem que homologar os aparelhos, ela tem que informar isso, né, como uma Anatel, como uma FCC, como também o órgão lá da China, enfim. Números, vamos aos números. O iPhone 16 tinha uma bateria de 3.561 mAh, beleza? Esse ano existe uma coisa nebulosa, e não é porque você tem a cor azul névoa, não é não. Aliás, esse azul aqui não é o névoa não, porque ele é o do ano passado. Mas a questão é, hoje você tem diferentes modelos de iPhone 17, seja ele vendido no Brasil, que é o caso desse aqui, que a bateria vai ser um pouco menor, ou ele vendido nos Estados Unidos, que é onde ele não tem a gavetinha de chip de operadora. Aí a bateria é um pouco maior. O número que está sendo divulgado por aí é 3.962, ou seja, a gente tem um aumento até que considerável de aproximadamente 400 mAh, né? 400 mAh é um número consideravelmente, até que, olhando para a Apple, que não gosta muito de subir esse número, até que é um número interessante. Também olhando para o caso da eficiência energética e tudo mais, a gente espera mais autonomia de bateria, tá? Mas esse número que eu falei aqui, primeiro que ele é um número especulado, e segundo que eu não sei se ele é o número do que tem menos bateria ou do que tem mais bateria. A notícia ruim é que o modelo vendido no Brasil ou na Europa é o que tem menos bateria. Agora, se você compara nos Estados Unidos, é o que tem mais bateria. Já que falei de bateria, vamos falar de carregar a bateria? Outra novidade também, tá? No ano passado, o mesmo ocorre com a questão do número de mAh da bateria. A Apple não fala explicitamente na sua documentação que está no site, digamos, para o cliente de uma forma clara, qual é a capacidade de carregamento via cabo. Mas no ano passado ela falou sim que seria aproximadamente 30 watts cabeado, tá? Só que a gente mostrou aqui no loop que a gente conseguiu mais do que 30 watts, e dessa vez ela falou que ela consegue aproximadamente 40 watts. Então houve essa melhora dos 30 para os 40 watts, estou falando de cabeado, tá? Sem fio, nós agora conseguimos chegar a 25 watts
no caso do 17 aqui, 25 watts. Desde que você use um carregador de 30 watts, ele vai ter aquela perdazinha, ele vai entregar 25 watts. No ano passado, até existia uma versão de 25 watts de carregamento sem fio, só que era a versão da China. O resto era menos do que 25. Esse ano, nós temos 25 watts em qualquer lugar aí, então isso porque opera é compatível com o novo sistema, o TI 2.2, que inclusive o TI 2, ele já é um acordo com a Apple para usar o MagSafe, né? Então, a gente já está numa evolução, já é uma segunda geração do TI 2, né? É o TI 2.2, no caso aqui, até 25 watts. Bom, já falei aqui do sem fio, mas vamos testar com fio. Para isso, inclusive, vou usar um carregador, olha só, de nitreto de galho da H-Prime, de 100 watts, olha só. Inclusive, é uma das novidades da H-Prime aí no mercado, em breve vai estar no site deles. E também vou usar um cabo aqui, ó. Esse cabo também é de 100 watts. Pode ver aqui que tá escrito 100 watts aqui, tá bom? E por que eu vou usar esse cabo? Porque esse cabo, na outra pontinha dele, olha só, ele tem tipo um visorzinho, que a gente pode ver qual é a velocidade que ele está carregando. Então vamos colocar aqui na tomada e vamos descobrir. Vamos passar a câmera aqui de cima e virar aqui o celular para a gente conseguir ler aqui com relação ao carregamento. Ó, 0, 8, 17, 25, 28, já tá passando de 30, ó, 31, 33 e tá ali, ó. Ele nem sempre bate os 40, tá? Às vezes ele dá pico de 40, mas você viu que de cara ele já foi até 30 aqui? Lembrando que esse aqui é o iPhone 17, você pode ver que ele tá aqui no modo Always On Display. Então isso pode acontecer, viu, gente? E eu faço questão de mostrar pra vocês, porque aqui a gente não tem que ficar escondendo nada, não. Nos outros testes que eu fiz, o Will conseguiu chegar em 30 e tantos watts no do ano passado, mas depende do quanto que ele vai carregar naquele momento. Olha como ele tá caindo agora, ó. 28, 26, 29, ele bateu 30 aquela hora lá. Então vai depender de como que tá o andar da carruagem dele aqui, ó. Ele vai aumentando essa velocidade. Vamos testar agora o outro? Chegou a vez agora do iPhone 16, vou trazer aqui pro lado para ficar, ó, tá normal aqui, tá, gente? Vou plugar aqui pra gente ver, ó, 0, 2, 3, 4, 5, 6, tá mais lento um pouco, 5, ó, tá caindo, tá vendo ali, ó? Ele tá com um pouco mais de, ah lá, 11, mas você percebe que ele vai oscilando dentro ali dessa casa? Eu acho que ele não vai passar muito de 20, vamos ver, ó, 14, 12, 13, 12... Ele tá com 60 e poucos, isso também interfere, tá? Depende da quantidade que você tá. Se você tiver acima de 80, ele vai devagarzinho, entendeu? Então, quando eu falo em, aquele ali é no máximo 30, o outro é no máximo 40, estamos falando de pico. Você viu que o outro foi a 29, 30? Mas ele tem pico de 40. Esse aqui ó, não tá chegando nem 20, ele tem pico de 30. Então você vê que realmente, mesmo carregador, mesmo cabo, a situação é muito parecida aqui, mas realmente o outro vai carregar mais rápido o cabeado. Agora vem o insulto! Agora vem o insulto. Tô elogiando, tô falando tudo que esse cara ganha desse cara aqui, iPhone 17, ó. Eu tô realmente achando que ele é uma boa opção para muita gente. Acabei de mostrar aqui o carregamento, né? Falei que é 40. Esse aqui era no máximo 30. Na verdade, eles falam 20 watts, só que dependendo do carregador, se tiver não sei o que, é 30. Então, por isso que eu falei que carregando com as coisas da Apple, do jeito que tem que ser, podia ser 30, tá? Por isso que eu falei 30. Então, ele não era o da Apple aqui, você viu que ele não chegou nem perto de 20. Mas, enfim, o fato é, ele continua com a porta USB 2.0. Que é aquela porta de 480 megabits. Eu sei que vocês já ouviram eu falar isso daí, eu sei que você já deve estar falando, Nanete, para de ficar falando nisso, isso daí também é aqui que tem. Então, beleza, você não se importa, porque para carregar, uma coisa tem nada a ver com a outra. Ambos são USB 2.0, ambos aqui passam 480 megabits, só que esse aqui carrega numa velocidade que carrega na outra. Isso é outro protocolo. O protocolo que eu tô falando aqui é de transferência de dados. Enquanto que os Pro já entregam USB-C, né, 3.0 na casa de 3, que vai para 10 gigabits, o bonito aqui, ó, precisava a Apple trazer um aparelho em 2025 com uma porta USB 2.0?
Ah, mas por que eu vou usar isso? Para transferir grandes quantidades de dados. Quer fazer backup de um iPhone usando cabo, eu quero transferir pro computador lá, sabe? Eu gravei um monte de vídeo em 4K 60, eu quero transferir pro computador porque eu vou editar depois, eu quero transferir via cabo. Enfim, gente, é óbvio que você não faz isso todo dia, é óbvio que isso é uma coisa muito mais destinada a um profissional, por exemplo, e esse aqui não é um Pro, né? Afinal de contas, ele não é um Pro, mas eu acho que é uma economia que não precisava se ter. Ela poderia, que não tem tanta vantagem assim, né? Mas escolheram que é conveniente ter uma porta USB-C 2.0. Vamos falar de câmera, só para não ficar chateado. O assunto agora é câmera, então vem pra cá, vem pra cá, vem pra... Gente, olhando um do lado do outro, são muito parecidos, né? Já falamos que é uma repetição de design, que o iPhone 17 é até um ponto negativo esse, que ele não teve a renovação no design que os outros tiveram, né? Tanto o Air, que é totalmente novo design, quanto a linha Pro, também é um design diferente, né? Unibar e tudo mais, tudo mais. Aqui a gente tem um corpo de alumínio, já sabem, e aqui é inegavelmente um reaproveitamento de design. Tanto que o ressalto da câmera, ele é muito mais, tipo, reto, né? Eu até comentei no outro vídeo, quer ver? Vamos lá. Deixa eu pôr um do lado do outro, para ficar mais claro isso. Eu não sei se eu consigo mostrar para vocês aqui. Pôr em cima do outro. Eu tenho medo de pôr em cima do outro, porque pode arranhar a tela. Mas percebam que o módulo da câmera, ele é muito parecido, olha lá, ó. Ele é quase em 90 graus, né? Ele tem 2 degraus, né? Você tem um degrauzinho primeiro aqui e um segundo degrau, tá? Então ele não tem aquela rampinha que os outros têm, né? É um smartphone muito parecido, já falei a questão dos tamanhos, é diferente e tal, mas é muito parecido. Inclusive as câmeras parecem que são as mesmas. Inclusive nós erramos falando isso no resumo, porque também achávamos, foi logo depois do evento, mas não. iPhone 16, câmera principal é igual ao iPhone 17, é aquela famosa 48 megapixels Camera Fusion. E aí eles gostam de pôr um nome, meu Deus do céu. Mas no caso do iPhone 16, eles falam que é o Advanced Dual Camera System, ou seja, é um sistema com 2 câmeras, um sistema avançado de 2 câmeras. No iPhone 16, ele tem essa principal, né, de 48 megapixels, Fusion Camera, que justamente te proporciona não só a wide, que é a principal, uma principal de 1.6, diafragma de 1.6, entrada de luz ali e tudo mais, e também faz, por ser 48 megapixels, eles fazem o zoom, que eles falam que é de qualidade ótica, também não vou entrar nesse mérito de novo, qualidade ótica de até 2x, tá bom? A qualidade ótica do zoom aqui dessa câmera principal. A ultra wide é uma câmera de 13 megapixels, tô falando do 16, 13 megapixels com diafragma de 2.2, lembrando que a ultra wide é aquela para fazer as fotos mais abertas, com mais campo de visão. Então, é de 2.2, né, o tamanho do diafragma, então entra menos luz e é com 120 graus, beleza? Aqui nós temos a mesma principal no iPhone 17, então é a mesma 48 megapixels, mas o conjunto eles chamam de 48 megapixels Camera Fusion System, ou seja, é um sistema de câmera Fusion de 48 megapixels, ou seja, não é só uma e a outra, não. As duas têm 48 megapixels. A principal igual, 48 megapixels, diafragma de 1.6 e a secundária, ela tem 48 megapixels também, a ultra wide. Também é diafragma de 2.2 e também tem 120 graus de abertura. Abertura eu digo de ângulo que eu tô falando, né? A abertura do diafragma eu já falei. Então, nós temos aqui sim uma diferença. Fiz algumas fotos por aí. Óbvio que nem sempre a gente vai ver essa diferença, porque a que está agindo diferente aqui é a ultra wide. Então não adianta eu tirar uma foto onde eu preciso mais da principal do que da ultra wide, que não vai fazer diferença nenhuma, porque a principal é igual, certo? Mas eu fiz sim umas fotos, aí daqui a pouco eu vou mostrar. Agora, a frontal, sim, essa é diferente. A frontal, gente, nós temos aqui uma diferença até que gritante, viu? Que nós temos agora 18 megapixels, para 12 não é tanto,
mas na verdade o sensor quadrado que eles mostraram lá, que é no sistema Open Gate, aquela coisa de você poder fazer conteúdo tanto vertical quanto horizontal, mesmo fazendo no modo selfie aqui, ó, você tem uma qualidade superior nas fotos que são selfie, né? Nas fotos com a câmera frontal, até porque é de 12 para 18 megapixels, mas mais do que isso, é esse sensor maior aí, que tem essa maleabilidade e tem a função agora Center Stage, que é o palco central, que foi, né, inaugurada lá com os iPads. Então, vamos fazer um teste aqui com esse negócio dessa câmera frontal? Antes de mais nada, quero mostrar aqui para essa câmera aqui de cima, que nós temos um novo botãozinho. Esse aqui já mostrei no vídeo lá do iPhone Air, mas para quem tá assistindo esse daqui, ó, que é esse esquema de rotação. Vocês estão vendo que ela tá no modo vertical agora aqui, né, no modo retrato. Mas se eu clicar aqui, ó, ela vai ficar no modo Landscape, que é no modo horizontal, ou seja, ela vai pegar o sensor, que é quadrado, e vai cortar só nessa parte aqui, tá vendo? Vai ficar mais wide, ela vai pegar mais lateral, entende? Ó, inclusive, por falar em ficar mais wide, olha aqui, ó, eu posso deixar a foto como ela tá aqui na vertical e, ó, deixar ela mais wide, ó, na vertical, ó, a minha cabeçona aparecendo ali, ó, se eu ficar aqui, ó, ela vai ser cortada. Você vê ela aqui embaixo, mas ela vai ser cropada, ó. Isso aqui, ó, também não adianta nada, né? Você viu que ele girou aqui, agora eu posso fechar também e aumentar, deixar menos ou mais wide, mesmo estando na horizontal. Outra diferença, Brasil! Tá vendo esse homenzinho aqui, ó? Você tem que vir aqui e zoom automático, você tem que ativar, tá? Zoom automático ativado. Rotação automática, você tem que ativar. Ativado. Por quê? Por que isso? Porque na hora que você tiver com a tua galera fazendo uma selfie, ou de galera, né? Eu esqueci o nome, como é que é selfie de galera. E aí, você tá tirando a tua foto, o zoom tá fechado em você. Apareceu mais gente, vai dar aquela ampliada. Vamos ver como é que funciona? Vamos ver como é que funciona. Ó, tô aqui pra aquela câmera ali, ó. Tá fechado em mim. Não sei se tá vendo aqui direitinho. Tá fechado em mim, certo? Vou pedir pro Lucas entrar aqui. A gente já fez... Ah lá, ele já apareceu, ó. A câmera já deu menos um, ó. Quer dizer, isso, deu menos um, deu um zoom out pra ele aparecer. Agora, saia de quadro, por favor, Lucas. Se ele sair de quadro, ela dá um zoom, porque ela entende que só eu sou o personagem da foto. Tá bom, zoom in, zoom out, vocês viram aí que ele dá um zoom, mas ainda tava na vertical. Como é que faz pra ficar na horizontal? Eu já acionei aqui, rotação automática, zoom automático. Zoom já funcionou. Então, ó, aqui a gente tá vendo aqui mais ou menos, eu tô mais ou menos no centro aqui da foto. Vou convidar aqui o Lucas para ficar um pouquinho aqui de lado, como ele já fez aqui. Então fica aqui embaixo, por favor, Lucas. E o Tejada também tá aqui no estúdio, ó. Ó, você viu que já deu um zoom out aqui. O Tejada apareceu, ó lá, ó. Olha lá ele lá, ó. Entendeu tudo, o Tejada tá ali, já ficou no horizontal. Tejada, agora, por favor, saia aqui do quadro para ver como é que vai ser. Ó, ele já ficou no vertical e deu menos zoom. Por favor, agora, Lucas... Tá vendo? Ele dá zoom em mim, então tá tudo no automático funcionando. Essa é a novidade. Beleza, a câmera frontal, vocês viram que realmente tá interessante, ela melhorou, mas eu prometi que eu ia fazer uma análise de fotos que eu tirei com o 17 e com o 16. Sim, eu saí pela rua, aqui mesmo, nas redondezas aqui do loop, e tirei ao mesmo tempo. Posicionei um do lado do outro, fui fazendo umas fotos. Dentro do loop também, em lugares mais escuros, para ver como é que tava o sensor de luz, né? Também fiz umas selfiezinhas por ali, né, vi o raio do sol pegando direto na lente, indiretamente, sombra, algumas fotos, então a partir de agora vocês não vão me ver. Vou colocar as duas fotos uma do lado da outra com a legenda de qual é qual aqui, né, e a gente vai comentando em cima disso. Para começar esse teste aqui de fotos, de imagens aqui das câmeras, eu quero deixar claro que a tela e o brilho dos dois aparelhos que eu estou analisando aqui agora, vocês estão com as imagens aí, né? Mas que para mostrar que a minha percepção ela tem que estar igual, né? Tem que ser justo. Então, tá no modo claro, eu desliguei o brilho automático, tá bom? Coloquei o brilho no máximo, tirei o True Tone para não mexer aqui, né, na cor, desativei esse Night Shift que para mim o próprio trocadilho já diz tudo, e o resto tá igual aqui, tá vendo? Tá lá, gente, vamos começar. Quero puxar aqui para vocês verem que do lado esquerdo tá lá iPhone 16, do lado direito iPhone 17.
Câmera principal, então fala aqui a lente 26mm, né, o f1.6, que é o diafragma. Lembrando, gente, que a principal ela é igual, então teoricamente não pode ter tanta diferença, né? A gente tem uma diferença na ultra-wide, tá bom? Então assim, pode ser, como é o que eles chamam de fusion camera, pode ser sim que tenha diferença, porque é a fusão, não sei o que, mas a principal não pode ter diferença, tá bom? Então, a minha função aqui é mostrar para vocês como estão as fotos. Então vamos lá. Eu gosto de dar às vezes um zoomzinho para ver um detalhe. Então, olha lá, ó. Muito semelhante, né? Não podia ser muito diferente mesmo, tá? No caso desta imagem que é feita com a principal, com a iluminação, com o sol, com sombra, tudo mais. Vamos para a próxima imagem. Aqui eu percebi, não só nessa foto como em outras, que o 16 dá muito mais flare quando você põe ele contra a luz. Eu tive até que tirar mais de uma foto às vezes, que estava com um flare tão grande do sol, que estava um pouco ruim de ver. Então, eu não sei se teve algum tratamento na lente do 17, mas eu percebo menos flare, entendeu? Mas tá lá, esse aqui, ó, é a principal. Lembrando, gente, que vocês sabem que dependendo da situação, o próprio sistema pode mudar. Ele é 48 a principal, mas ele pode tirar uma foto com 48, com 24, com 12, entendeu? Principal, tá lá, ó, câmera principal. Então fique ligado sempre nessa informação aí, tá? Embaixo tem também o ISO que ele usou. Você percebe que ele tá com um ISO diferente do outro? Isso é automático, né, gente? Então o aparelho na hora ali, ele mexe com isso. Eu posso mexer? Posso. Mas aqui, ó, aqui tá um pouco mais, mas eu percebo um pouco mais de equilíbrio no 17, tá? Principalmente quando a gente olha, abrir as outras fotos aqui, quando a gente olha aqui o detalhe, eu percebo que no detalhe, pelo flare ali, ele acabou atrapalhando um pouco o 16. Aí aqui é detalhe, né, gente? Então vamos para a próxima. Olha aí, ó, polenta e Ozzy. Essas feras mais do que nunca, né? Opa, já deu o contorninho ali que identificou, tá vendo? Ele identifica. O iPhone tem essa mágica. Mas tá lá, ó, câmera principal também, 24. Aqui eles estão, o número aqui do ISO tá muito parecido. Vamos dar um zoom aqui na polenta. Olha lá, muito parecido, né, gente? Aqui também acho que não vejo tanta diferença, não. Tem 1 milissegundo de diferença ali, a patinha dela ali tá um pouquinho diferente. Geralmente o que tá mais atrás que pode dar mais diferença. Aqui a gente tem uma diferença, sabe que o Ozzy está um pouco mais detalhado na imagem do 17, né? O que tá mais perto da lente é mais igual. E aí aqui a gente vê um pouquinho lá, essa parede tem que pintar, hein, Brasil? Mas você vê que você consegue ver um pouco mais de detalhe no caso dessa imagem. Vamos para a próxima imagem aqui. Eita, esse cara. Aqui ficou um pouco diferente pelo ângulo, porque a gente foi um telefone do lado do outro. Mas eu percebo que em questão de skin tone, né, do tom da pele, também ele me identifica aqui, ó. Olha lá. E eu percebo que dá um pouco de diferença, tá? Às vezes fica meio... Então a gente tem aqui, você vê, a câmera frontal tá usando 7 megapixels. Você vê que também é uma coisa do sistema, né? O ISO tá diferente nos dois. Eu percebo que no caso dessa daqui, eu tô com a pele, né, o tom de pele, um pouco mais avermelhado, né? Tá um pouco mais... A saturação, assim, tá um pouco mais forte, né? Eu acho que por eu estar debaixo do sol, isso aqui é um achismo. Eu acho que a do 17 está um pouco mais próximo do que estava mesmo, entendeu? Mas aqui, ó, eu não tô avaliando porque a câmera frontal melhorou, tá? A câmera frontal não é a mesma. Então a gente tem aí um pouco de diferença aí, né? Deixa eu dar um detalhe aqui na barba para ver. Não, questão de detalhe, de precisão, tá até próximo ao nariz da fera aí, ó. Eita, meu Deus do céu, hein? Mas enfim, essa foto aqui, não sei se tá ajudando pra gente fazer a análise, não. Vamos para a próxima. Essa daqui já não estou com o sol na cara, tô com uma sombra, né? Ou seja, o sol ficou em cima ali também, mostrando ali, ó, iPhone 16, 17. Gosto sempre de mostrar para não ter rolo. Então vamos dar um zoom aqui para ver. Aqui que a gente tem um pouco menos de luz. Consigo ver também uma diferença no skin tone. Um pouco, neste caso aqui, inverteu. O que tá do lado direito tá mais amarelado, tá? Mas eu não vejo uma qualidade inferior no 16 não, tá? Uma coisa de fala de inferior, eu não vejo não, tá?
Em questão de diafragma, eles usam o mesmo diafragma, né? Mas em questão de lente, a do 16 é 23mm e a frontal aqui do 17 está com 20mm. Tá vendo? Então essa é a diferença aqui. Aqui é uma imagem com a principal de 24 megapixels. Aqui não pode ser muito diferente, tá, gente? Então eu vou dar um zoom aqui. Realmente não é nada diferente, na verdade, é muito igual. Próxima imagem, olha lá, ó. Também mesma lente. Vamos dar um pouco. Aqui eu vejo um pouco mais desfocada a do 17. Eu percebo um pouco mais clara a imagem do 16. Porém, deixa eu ver no que está mais longe. No que está mais longe, a do 17 ganha. Isso tem acontecido muito. Quando está mais longe, eu vejo um pouquinho mais de precisão, por exemplo, no olho ali, tá vendo? Mesmo a do 17, em coisa que está mais perto, ele tá mais tipo, desfocado, né? No que está mais perto. Mas no que está mais... Engraçado isso, né, gente? No que está mais longe, o 17 está se saindo melhor aqui. Vamos passar aqui a próxima, aqui bem escuro, hein? Aqui bem escuro. Vamos ver aqui o detalhe, aqui, ó. No detalhe, quando tá bem escuro, o 17 ganha. Ele traz mais elemento, tá? Traz mais elementos aqui, ó. Ó o tapete. Você consegue ver melhor a logo ali do Loop Studio. Traz um pouco mais de elementos. A textura aqui da almofada traz um pouco mais de elementos, tá? Até a questão de cor mesmo, né? Aqui, ó, o escrito ali, ó também, né? Cooler Master, que é a marca da cadeira. Você consegue ver melhor o alto relevo do bordado. Então, ponto pro 17 aqui. Aí a foto externa, que de dia, claro, gente, não pode ser muito diferente, não. Mas quanto mais longe fica, mais o 17 ganha, tá? Quanto mais longe fica, o 17 ele ganha mais no detalhe. O detalhe fica bem melhor no 17, tá? Então, deixando claro aí que... Eu não tô falando aqui de zoom, não. Tô falando de uma imagem normal mesmo, tá? Aqui também, dia sol quente aqui, normal. Aqui deu um flarezinho, mas é um flare discreto. De longe... Câmera que inclusive já foi roubada, por isso que ela tá com esse negócio aí. Você vê que o 17 ganha também aqui, tá? Seguimos um flarezão grande. Tá vendo aqui, gente? Esses flares aqui, tinha uns que não saíam mesmo. Não saíam mesmo. Então aqui, ó. Quando você tem uma luz indireta, o 16 ele não se comporta tão bem, tá bom? Vou passar aqui um pouquinho, aqui a iluminação, ó, com o flare aqui também prejudica, a gente já viu isso em outros momentos. Aqui a gente vê bem mais definição no 7, certo? Ó o tenão da fera aí, essa fera mais do que nunca. Ó, vamos dar um zoom aqui nesse tênis. Ó, ambos trazem bastante elemento, mas se você for entrando mais no zoom, o 17 vai te entregar mais detalhes na costura do tênis, tá vendo? E aqui é no sol quente, viu, gente? Aqui é sol quente. Então eu consigo ver um pouco mais de elemento de definição no 17. Frontal aqui, pro lado de fora, essa cara de marmota. Skin tone também diferente, tá? Essas frontais eu não tô vendo tanta diferença, apesar que a câmera frontal... Eu já mostrei pra vocês que o grande diferencial dela é aquela história de center stage e tal, mas eu não tô vendo tanta diferença na frontal não, que devia ser, tá? Ela foi de 12 para 18, só pra deixar claro que tô vendo mais diferença no skin tone do que na imagem. Agora, gente, vamos falar disso aqui, ó, ultra angular, que é o que mais importa. Vocês estão vendo aí a ultra angular? Aqui ela tá com 12 megapixels, tá? Eu percebi que na ultra angular a gente tem um pouco mais de claridade no 16. O que não quer dizer precisão, tá? O 16 eu vejo um pouco mais de claridade. A imagem é mais clara. Pode ver pelo céu, dá pra você ver bem isso. Mas quanto mais de longe você vai indo na imagem, mais você consegue ver que o 17 vai ganhando um pouco no detalhe, tá? O 17 ele ganha um pouquinho mais no detalhe, é um pouco mais preciso o detalhe. Agora essa daqui é pra acabar, né? Ó, ultra angular 12, tá bom? Vamos ver? Ultra angular 12. Foto extremamente escura, fiz de propósito, claro. Vamos ver aqui na folha? Na folha, essa imagem eu tava olhando pra ela, você acha que o 16 vai ganhar, né? Porque na folha parece que tem mais definição o 16 aqui.
parece um pouco mais... É mais claro, já falei que é mais claro. Mas vamos na pedra pra vocês verem que... Olha aqui a pedra. Isso aqui é a pedra. Olha aqui a pedra do 17. Você consegue ver o contorno. É muito mais, tá muito mais claro que nesse caso super escuro aqui, ó, o 17 ganha. Opa, voltei demais também aqui. Aqui, mesma coisa, eu vou dar um zoom aqui na pedra, Olha aqui, a gente vê um pouco mais de Sharp forçado no 16, e você vê um pouco mais de realidade. Ambos não estão muito focados, não. Mas na minha percepção aqui, eu vejo que o 16 está mais amarelado, a pedra não é tão amarela assim, mas por estar escuro ele quis melhorar e tá com o Sharp automático aqui, enquanto que no 17 ele não tá super definido, mas está mais próximo da realidade, da cor real da pedra, entende o que eu tô falando? Então isso é uma coisa que chama um pouquinho de atenção, mas a imagem, gente, ó, olha como a imagem do 16 tá bem mais clara, tá notadamente mais clara, né? Ó, agora aqui nós temos uma grande diferença, porque a ultra angular do 16 a gente sabe que ela é no máximo 12, e a ultra angular do 17 é 48. Vocês estão vendo aí, né? Aí agora você tem uma imagem de 48 megapixels contra uma imagem de 12 megapixels, né? A de 48 ela vai trazer naturalmente mais elementos mesmo, tá? Então assim, não é que ela é muito melhor, até porque onde eu tô tirando foto aqui, eu não tenho tantos elementos assim e tudo mais, mas a cor a gente já fica muito mais amarelado. Então aqui a gente tem uma imagem que vai te trazer um pouco mais de textura, tá bom? Um pouco mais de... Você vê que a textura da parede de um é um pouco mais falsa do que a textura da parede do outro, mas isso aqui é sutileza, viu, gente? É sutileza mesmo. Aqui era um lugar escuro lá dentro, você não consegue ver tanta coisa, então, infelizmente, não dá pra ver tanta coisa. Vamos ver se dá pra ver aqui, ó. O tapete tá sujo, hein? Precisa lavar esse tapete aqui. Em ambas as fotos, o tapete tá sujo, mas aqui a gente consegue ver um pouco de diferença na geral, olhando o 48 megapixels, por exemplo, na luz. Quando a luz ela é direta, ela fica um pouco mais difusa quando é o 16, tá? O 17, ele ganha um pouquinho nisso daí. Meu tênis aqui à noite, né? Vamos dar um zoom aqui, já que a gente fez essa mesma história no outro, vamos dar um zoom aqui. Não vejo tanta diferença, não. Não vejo tanta diferença, não. Aqui, deixa eu dar um zoom aqui pra ver isso aqui. Ambos desfocados, claros, não vejo tanta diferença aqui, não. E tá na ultra angular, tá? E por fim, essa aqui é a última foto que nós temos aqui. Isso aqui, gente, vamos dar uma olhada nesse prédio no fundo. Tem uma grade na frente. Isso aqui prejudica muito a câmera, tá? A câmera, ela sofre quando tem grade. Tela, no caso, né? Ó, complica o detalhe. Eu consigo ver um pouco mais por conta da história de estar mais amarelado aqui no 16. Então ela perde um pouquinho a definição da própria grade. Ó. A grade aqui ela é ligeiramente mais nítida, mas isso aí também vai depender do jeito que você tira a foto. Muito bem, essa foi a nossa experiência aí com as fotos, vocês viram aí, tirem as suas conclusões, né? Eu dei a minha opinião aqui. E por fim, para falar das especificações e comparando esses dois caras aqui, nós temos agora o chip N1 da Apple aqui dentro do aparelho. O que esse chip faz? É um chip também de comunicação aí, que vai trazer aí, por exemplo, Wi-Fi 7. Então esse aqui é 6, esse aqui é 7, novidade. Bluetooth 6.0. Esse aqui é o Bluetooth 5.4 ou 5.3, agora não me recordo bem, mas esse é o 6.0 e também é compatível com as redes Thread, que são as redes para quem curte aí casa inteligente, automação aí, IoT. As redes Thread vão ser muito úteis aí no futuro próximo. Então, tem essa diferença aí. Outra novidade é que o armazenamento agora mínimo é de 256, esse aqui era 128, 256 e tal. Aqui começa em 256, mas a memória RAM permanece a mesma, 8 GB de RAM. A Apple não fala, mas todo mundo já sabe, já fez os benchmarks aí, e é isso, 8 GB de RAM. Esse foi então que as nossas primeiras impressões, falou um pouquinho sobre o produto, comparou com o iPhone 16 que está aqui do lado. Eu realmente, oficialmente, acho que foi um grande avanço, tá? Ela não... Assim, óbvio que ainda tem alguns insultos, falei da porta USB 2.0 aqui, mas
a grande, imensa maioria das coisas foram melhoradas e consideravelmente. A única coisa que esse cara aqui não tem é uma telefoto, né? Faz um zoom de 2x aqui, mas não tem uma câmera de telefoto. Então, se você não precisa de um zoom poderoso, se você não faz questão de um zoom, quem sabe você nem precisa de um Pro, por exemplo. Tudo bem que tem um design novo, um design diferente. Se você quiser um design, é diferente, né? Mas, por exemplo, o Pro não é mais de titânio, é de alumínio. É unibody, lá o monobloco. Mas é de alumínio também. Então, algumas coisas, é isso que a gente tá falando. Ficou muito próximo agora o base, o iPhone 17 da linha Pro. E no caso, Pro Max também. E você, o que você acha? Faz questão? Ah, Nanete, mas lá tem o A19 Pro. Eu sei que tem o A19 Pro, gente, mas será que é tão diferente assim? Pelo que eles passaram em especificação, não parece ser tão diferente. Vamos aguardar os testes aí, os benchmarks da vida. Lembrando, os nossos queridos parceiros aqui dessa nossa cobertura dos novos iPhones H Prime. Olha só, H Prime, gente. Eu usei, cadê ele aqui, ó? Eu usei o adaptador aqui, ó, de corrente aqui, ó, a tomadinha aqui, ó, essa aqui, inclusive, logo vai estar disponível aí no site da H Prime, de 100 watts de nitreto de galho, além do que eles são líderes em proteção pro teu smartphone. Imagina, comprou novo iPhone 17, comprou aí, você quer proteger, coloca uma película da H Prime. Eles têm vários modelos lá, todos são de qualidade, e tem a Fiber Pro Safe, que é aquela que te dá garantia de 6 meses. Quebrou a tela do teu celular? Tá usando a Fiber Pro Safe, tudo certinho? Eles pagam outra tela pra você. É isso. Ah, você é lojista? Tem desconto pra lojista, hein? Tem o QR Code por aqui, fique ligado. E a EasySoft, esse pessoal também aqui, ó, parceiro nosso, para você que tem uma empresa e quer agilizar o atendimento com o seu cliente aí via WhatsApp, usando inteligência artificial. Não só o WhatsApp, tem outros programas também, outros mensageiros, outros programas, né? Mas o WhatsApp a gente sempre menciona que é o mais, digamos, popular aí, e as pessoas ficam à vontade de falar no WhatsApp, e aí com inteligência artificial funcionando bem, você agiliza, conquista o teu cliente, resolve os problemas com facilidade e com economia. EasySoft. É facilidade, é easy. Gostou, né? E também muito obrigado aí ao pessoal da Customic. Gente, a Customic tá fazendo umas cases. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, tá aqui, ó. Olha aqui, ó. Case da Customic. Essa daqui é pro Pro Max, ó. Pro Pro Max, 17 Pro Max. Olha aqui, ó. Customic com o MagSafe, com a proteção aqui, ó, anti-queda, tá bom? Inclusive eles usam plástico GRS, que é o plástico já reciclado, pensando na ecologia. Tem um monte de modelo aqui, gente, olha. Tem modelo, tem esse aqui que é preto também, tem esse aqui, ó, que é pro Pro e não pro Pro Max. Muito legal e muito obrigado também. Kabum! iPhone 17 toda a linha já em 10 vezes sem juros com frete grátis lá no Kabum. E não perca a oportunidade de você, empresário. Mazi Experience, para você que quer realmente dar um up na tua empresa aí, para você que quer crescer, quer virar o jogo, realmente tem que aprender com quem já conseguiu fazer 4 empresas bombarem aí e realmente terem muito sucesso, alavancar vendas e trazer faturamento e muito sucesso. Mazi Experience, obrigado para você que é a peça mais importante desse quebra-cabeça, que é você que assina e que tá junto com a gente aqui, tá inscrito no canal. Ah, não tô inscrito ainda, então inscreve-se agora. Ah, já tô inscrito. Clica no sininho para ser notificado dos próximos vídeos, deixa aquele like aí, ó. É importante pra gente, comenta aqui embaixo o que você achou. E a gente se vê nos próximos vídeos, vocês vão acabar. Um abraço, até lá, tchau.